Meus irmãos e irmãs, hoje, dia 15 de abril, lembramos 3 anos que colocaram fogo na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Há 3 anos e pouco, muitos cristãos na Síria foram degolados porque professavam o nome de Jesus. Vemos uma guerra na Ucrânia, juntamente com a Rússia, também na Síria, na Etiópia, a quantidade de negros passando fome, milhões de crianças morrendo. Eu não vejo a televisão mostrar quantas crianças morrem na Etiópia, porque o interesse de mostrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. A gente fica olhando o interesse da maioria, e talvez a maioria continue gritando bem forte, crucifica, crucifica. Por mais que alguém diga assim, mas eu não vejo nele mal algum, eu não vejo ali um mal, eu não vejo aqui, eu não consigo enxergar. A maioria continua gritando, crucifica, crucifica. Por que colocaram fogo na Catedral de Notre-Dame, onde milhões de pessoas entravam ali para olhar um pouquinho da história da igreja? Porque quantos cristãos, feito de uma vez só, 20 cristãos foram sendo degolados um a um, e cada um deles mantinha a palavra, eu sou cristão. Não importa que o do lado derramou todo o sangue, a sua cabeça caiu do lado, totalmente degolado, ele dizia, não renuncio o nome de Jesus. É muito fácil, meus irmãos, arrastar numa avenida no dia de carnaval um Jesus maltrapilho, ensanguentado, sendo zombado por um demônio. É muito fácil alguém, para reclamar seus direitos, colocar o crucifixo na frente de suas partes, para dizer, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. É muito fácil fazer ondas do jeito que fazem no nosso mundo chamado cheio de direitos, seja direitos humanos, seja direito disso, seja direito daquilo, seja direito, mas um direito que foi tirado de Deus, de manifestar seu amor aos mais simples, aos mais humildes. Esse direito foi tirado, dizendo, crucifica, 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 lance fora, solte para nós, quem sabe, Barrabás. Barrabás é mais interessante, Barrabás dá mais notícia, Barrabás dá mais, quem sabe, curtição no nosso mundo de hoje, do que um Jesus que vem falar de paz e amor. Se, meus irmãos e irmãs, a gente começa a refletir o nosso mundo de hoje, não precisa chegar a 2000 anos atrás, basta a gente olhando e vendo as coisas do jeito que vão acontecendo dentro das próprias casas e famílias, quantas famílias sendo divididas ou até odiadas entre si, porque é mais fácil, é mais prático do que dizer assim, não, eu preciso tomar a minha cruz e seguir adiante. Nós olhamos, irmãos e irmãs, situações no nosso mundo de hoje que muitas vezes nos constrange. Agora 2 homens resolveram ter filhos e pegaram os 2 óvulos deles, colocaram sobre uma irmã. A irmã está gestando um casal, e este casal, a irmã disse, eu não sei se eu serei tia, se eu serei mãe, se eles serão irmãos ou se eles serão primos.
Agora, saiu na televisão um dia desse. Ah, mas isso é a ciência, e nós preferimos acreditar na ciência do que numa fé de um coração, quem sabe de fanáticos, como dizem hoje, fanáticos, vocês são fanáticos. É melhor acreditar na ciência. Ah, sim, é melhor acreditar na ciência. Meus irmãos e irmãs, nós vamos acompanhando as coisas, nós vamos vendo as coisas, que inversão total do próprio mundo que nós vivemos. Eu estou falando agora mais de 2000 anos à frente. Imagina, no tempo de Jesus, é mais fácil cumprir minha regra no templo e fazer o que eu quero lá fora, eu simplesmente cumprir um rito pelo rito, eu simplesmente fazer como se Deus só pudesse fazer um comércio com ele, do que vir um Jesus que vem dizer que é preciso dar a nossa vida pelo irmão, pela irmã, que é preciso dar a vida por aqueles mais simples, por aqueles humildes, que é preciso amar os nossos inimigos, que é preciso amar a todos com o mesmo amor com que Deus nos fez, e Deus nos fez tudo e todas as coisas por amor. O que é mais simples, o que é mais fácil para nós. Quantas pessoas lutam. Eu me lembro de uma irmã que há pouco tempo faleceu. Ela chegou na minha casa carregada, porque o câncer já tomara conta de seus ossos e de muitos dos seus órgãos. E ela chegava para mim sorridente, ela dizia: eu estou aqui. E eu dizia para ela: e vamos segurar na mão de Deus, porque está próximo. Padre, eu vim aqui para me consolar, e assim que o senhor me diz, assim que o senhor me disse, eu falei: não é a verdade da nossa vida, não é segurar na mão de Deus realmente, porque o que nos espera está lá. Estamos aqui no meio desse deserto, estamos nessa travessia, como o próprio Jesus. É para isso que eu vim, disse Jesus. Até que tudo se consuma, é necessário beber o vinagre, o fel da amargura, muitas vezes, nesta cruz que aparece muitas vezes abandonado por Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Não, mas não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e eu irei fiel até o fim, até a morte, e morte de cruz. Mas quem quer a cruz? Meus irmãos e irmãs, muitas vezes nós somos chamados nesta nossa caminhada, desde a nossa infância. Foi tão bonito ver jovens hoje fazendo tanta encenação, né? Toda a encenação da paixão. É bonito a gente olhar as crianças que prestavam bem atenção. Eu vi uma mãe que a lágrima descia dos olhos, né? Quando assistia a encenação. Eu fiquei olhando, né? Peguei meu lenço também, sabe? E fui me consolando também, porque não é fácil. A vida não é fácil. É muito simples levar a vida, quem sabe, nos carnavais do mundo. É muito fácil levar pelos barzinhos afora, pelas músicas, pelo mundo que a gente está fazendo sempre a vontade do mundo. Eu sempre digo para a Alisson, que anda comigo, eu digo: Alisson, eu não posso andar pelas ruas. Vocês sabem disso, que eu não posso andar pelas ruas? Agora eu vim ali, daí vem um doido atrás com com um rádio bem alto. Os demônios não dão sossego. Para o mundo é muito simples, é muito fácil correr pela rua, é muito fácil andar pelo mundo, é muito fácil a gente estar no mundo, sim, e é tanta alegria, tanta coisa que nós pensamos. O que eu quero, Padre, é alegria, o que eu quero é viver, o que eu quero é a saúde, o que eu quero é o bem-estar, o que eu quero, sim, é tudo o bom que a gente quer. Lógico que nós queremos o melhor, sim, queremos o melhor, mas muitas vezes nós não podemos esquecer que nós temos que carregar nossa cruz, e para isso temos que enfrentar, quem sabe, tantas vozes dizendo
Crucifica, 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 crucifica. E Jesus, como um rosto de pedra, mantém-se de pé. Tantas cusparadas, tantas pedradas, ele permanece de pé. Talvez quantos de nós iríamos chorar, 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 dizer assim: por que vocês me acusam? Por que vocês me ignoram? Por que vocês me rejeitam? Por que vocês me colocam em segundo plano? Por quê? Jesus dizia: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, eu mandaria meus anjos e eles batalhariam e eu seria o rei deste mundo. Mas meu reino não é deste mundo. É assim, meu reino não é deste mundo. Se você é cristão e quer pegar essa cruz, quer assumir esse batismo que um dia você passou, sim, você passou pelo mar, você deve atravessar o deserto, e no deserto você vai encontrar escorpiões, no deserto você vai encontrar serpentes, no deserto você vai encontrar seca, sim, você vai encontrar, mas assuma o seu papel de estar sob a nuvem e caminhar, e caminhar, e caminhar, como Jesus fez. Sim, ele só fez o bem, ele curou os enfermos, ele abriu os olhos do cego, ele fez o surdo ouvir, ele fez o paralítico andar, ele lavou os leprosos de suas doenças, ele fez uma criança morta levantar do caixão, mas ele não podia nem tocar no caixão, era contra a regra que Jesus tocasse no caixão. E Jesus tocou, todo mundo admirou, e ele chamou aquela criança, filho da viúva de Naim, e aquela criança levantou. Ele chegou diante do túmulo de Lázaro, seu amigo Lázaro, sepultado há 4 dias, já não cheirava bem, dizia: não cheira bem, não cheira bem. Sim, quantas vezes nós passamos pelo mundo, situações que nós enfrentamos em casa, quem sabe situação de um filho, de uma filha, de um pai que se entregou à bebida, de confusão que acontece, talvez a gente diz: não cheira mais bem, não tem mais jeito, padre, não tem mais jeito, não tem mais jeito. É muito fácil dizer: não tem mais jeito, mas Jesus chega ali, Jesus chora diante daquela situação. O versículo menor que existe na Bíblia está escrito: e Jesus chorou. Eu nunca esqueço isso, o menor versículo da Bíblia. E Jesus chorou. De repente ele mandou: tire as pedras, tire as pedras, tire as pedras. Quem sabe quantas pedras nós ainda ajudamos a colocar diante de situações que nós dizemos: não tem mais jeito, já está cheirando mal. Quantas pedras nós colocamos a mais na situação de nossas vidas. E no entanto o Senhor nos diz: não, mas pelo contrário, devemos retirar as pedras, devemos carregar a nossa cruz, devemos dizer: aquele que está lá morto, mal cheiroso, venha, venha para fora, venha, venha, como ele diz ao pobre Lázaro. E Lázaro saiu todo amarrado, ele disse: desamarrai-o. Sim, próximo daquela cruz, próximo daquela cruz. Por quê? Que mal ele fez? Onde está a maldade de Jesus? Mas é mais prático ao mundo dizer: não, solte Barrabás. Mas que mal ele fez? Quem disse foi o mal que ele fez? Talvez apareçam tantos para lavar as mãos, como hoje em dia dizem pesquisas que o IBGE faz por aí afora, dizendo assim: a maioria do povo do próprio Recife diz assim: não tenho religião. É muito fácil dizer: não tenho religião. A maioria passou de 50% dizer assim: eu não tenho religião, lavo as minhas mãos, eu quero lavar as minhas mãos. Ou se essa igreja, aparece tanta novidade, tanta conversa contra essa igreja, mas que importa se botar o fogo em Notre Dame? E vão botar fogo em nós também. E botam fogo constantemente contra nós, contra os nossos bispos, contra os nossos sacerdotes, contra o nosso povo, constantemente. É mais prático dizer: não, eu lavo minhas mãos. Pilatos: eu não vejo nenhum mal, eu não vejo nenhum mal. Talvez muitos de nós: não,
padre, eu até respeito a igreja, sim, eu respeito a fé de vocês, eu respeito a celebração, eu respeito, mas eu lavo minhas mãos. É mais prático eu lavar as minhas mãos. Herodes se tornou amigo de César, eram intrigados, mas se tornou amigos. Quantos poderosos neste mundo se tornam amigos para crucificar um justo? Para dizer, não, entrega na mão do povo. E o povo, a maioria, crucifica, solta Barrabás. Meus irmãos e irmãs, existe guerra no Iêmen, existe guerra em Mianmar, existe guerra na Etiópia, existe guerra na Síria. Vocês não vê falar disso. Só vê que tem uma guerra entre a Rússia e a Croácia. Porque é interesse dos poderosos das nações sobre a Rússia e a Croácia. Sim, a Suíça parece que agora quer também, e a Finlândia parece que quer aderir também ao pacto que existe anti-Rússia. E agora, essa guerra aumenta ou essa guerra diminui? A gente começa, sabe, olhar o mundo e contemplar, e olhar para Jesus naquela cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Talvez as pessoas mais simples, mais humildes que nós deparamos pelo meio do caminho, até estava pensando, nossa, hoje é dia de jejum, o que nós temos? Um ovo para a gente fritar ou cozinhar, o que nós vamos comer ainda hoje? Talvez quantas pessoas estejam preocupados o que eu irei dar para o meu filho ou para a minha filha. Que situação que nós estamos, que situação o mundo está. Mas não importa, importa muitas vezes que Jesus seja afastado. Eu quero a minha paz. É mais fácil eu dizer, eu quero a minha paz, eu quero a minha saúde, eu quero a minha felicidade, eu quero a minha alegria, eu quero o resto que sejam crucificados. Na nossa caminhada de cristãos, meus irmãos, devemos assumir um papel. Jesus passou junto daquele cemitério, e ele passou direto naquele cemitério, mas um demônio lá dentro do cemitério, aquele cemitério que ninguém poderia passar por perto, porque eles diziam blasfêmias, ele dizia o pecado do povo, ele dizia miséria contra as pessoas, e as pessoas tinham medo de chegar ali, mas Jesus passou na porta, e aquele demônio disse, por que veio antes da hora? Por que veio antes da hora? Se é para eu sair daqui, me mande para aqueles porcos. Jesus parou, olhou para aquele endemoniado e disse, vai. Uma só palavra, vai. Meus irmãos, o quanto é necessário nesse mundo de hoje, depois quando Jesus voltou, parece para Genezaré, é o lugar, a quantidade de pessoas que estavam esperando Jesus, aquele que se dizia endemoniado, foi o grande testemunha depois para dizer, aquele homem chamado Jesus, tirou o demônio de mim, ele me curou, ele me libertou. O quanto é necessário nós cristãos no dia de hoje dar um testemunho bem forte. Eu tenho um Deus que é presente na minha vida, não é um Deus longe, não é um Deus distante, não é um Deus que descarta ou que troca aquilo que eu quero, do jeito que eu quero e como eu quero. Não, mas é um Deus que pede, é um Deus que sustenta, é um Deus que segura, é um Deus que fala, é um Deus que às vezes me adverte. É um Deus que está vivo, que entrega seu próprio filho numa cruz para dizer, é necessário derramar o sangue, é necessário ser crucificado para este mundo, para vencer a morte e abrir o reino dos céus. Meus irmãos, nessa sexta-feira da paixão, é muito bom a gente penetrar o nosso coração. Às vezes nós mesmos trancamos, como Lázaro, nós mesmos trancamos, colocamos tantas pedras, nos protegemos, dentro dos nossos próprios pecados,
Ah, padre, eu fiz assim porque tem uma justificativa. Tentamos muitas vezes justificar todos os nossos pecados. Nesse dia de confissão, no Padre Vemar, né, a gente diz para as pessoas, diga os seus pecados, né? E depois, outro dia, você vai contar a história da família inteira. Porque tem gente que começa a contar a história da família inteira e não diz um pecado, né? E não conta um pecado, porque é mais fácil olhar por fora do que olhar por dentro, né? É mais fácil olhar todas as coisas em volta e não querer adentrar. Eu pequei, eu falhei, eu duvidei, eu julguei, eu tive malícia, eu julguei mal, eu fiz coisa errada, eu pensei com o pensamento do mundo, não pensei com o pensamento de Deus. Eu julguei segundo o pai da mentira e não Jesus da verdade, do caminho da vida. Não. Eu fiz mais a vontade do mundo, porque é assim, padre. O povo diz assim, as pessoas dizem assim, né? E o povo disse, crucifica, crucifica. Até mesmo Pilatos diz, eu não vejo nele mal algum. Não, mas crucifica, porque é assim que todo mundo pensa. Se nós vamos no pensamento de todo mundo, acabamos deixando nos levar por Barrabás. Meus irmãos, nessa sexta-feira da paixão, que a gente pare um pouquinho, né? Diante da cruz de Jesus. Eu digo assim, ele não somente se entregou, ele tirou sua própria carne, ele abriu, né, a sua pele, ele derramou o seu sangue. Ele foi totalmente despido e pregado numa cruz. Não somente ali pregado numa cruz, ele fez uma entrega solene à vontade do Pai, né? Todas as coisas, tudo está consumado, tudo está consumado. Entregar-se na vontade do Pai é a vontade de Jesus para cada um de nós, né? A gente se entregar totalmente nas mãos do Pai. Reconhecemos frágeis, pecadores, pobres, muitas vezes mesquinhos diante desse mundo, que a gente melhor fechar os olhos para não ver, né? Coisas que às vezes queremos até justificar, coisas que nós aplaudimos. Eu me lembro muito bem as chamadas mulheres com seus direitos em 2013, na Jornada Mundial da Juventude. Aquelas imagens não saem da minha mente. As mulheres que quebravam as imagens de Nossa Senhora e sem as peças devidas, urinavam sobre as imagens quebradas. Isso em plena Copacabana, no Rio de Janeiro, quando o Papa se fazia presente. O inimigo sempre zomba de nós. O inimigo sempre zomba. Contudo, ele não terá vitória. Muito pelo contrário, essas guerras, toda essa situação que ele está fazendo, ele sabe que os dias deles estão contados. Nossa Senhora, 2019 também, como foi depois do incêndio que aconteceu em Notre Dame, não demorou muito tempo para que Nossa Senhora também se manifestasse lá em Akita, no Japão, e chamasse a nossa atenção. E ela disse, reze, reze, reze em voz alta, sim, reze bem forte, reze com muita fé, para colocar longe, expulsar de longe de nós todo espírito mal, que muitas vezes quer gritar dentro de nós, Barrabás, 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 não é? Ou quem sabe, crucifica Jesus, crucifica Jesus, crucifica Jesus. É preciso com o terço na mão, não é? Com as continhas, eu digo assim, com as continhas, com as pétalas de rosa que nós podemos oferecer, nas pequenas pétalas de rosa, que podemos oferecer a Nossa Senhora, aquela que uma espada dela, a gente fazer um verdadeiro sacrifício de louvor a Deus, pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo inteiro, na nossa participação dessa igreja, que eu digo assim, uma igreja maravilhosa, uma igreja que caminha. Bento XVI, ele disse que a igreja seria minguada no mundo inteiro, ela ia ser reduzida, não importa. Eu digo assim, quanto mais reduzida, mais forte, mais forte, mais forte. Não adianta todas as pessoas dizer, eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. Não adianta se não tem a garra de viver até as últimas consequências, seu papel de verdadeiro cristão.
Então vamos pedir a graça de Deus, a proteção da Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores, né, nas suas dores, possa nos ajudar, a cada um de nós, a permanecer de pé como ela permaneceu naquela cruz. A confiança era absoluta na vontade de Deus, que embora sendo mãe, que é uma dor de uma mãe, é dor dobrada, eu digo assim, né? Vendo o seu filho que só fez o bem e se entregar numa cruz, ela permaneceu de pé. Ela disse: filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Né? Então, que a gente possa ter conosco essa igreja que é mãe. A igreja que maravilhosamente acolhe e protege os seus filhos, alimenta com o pão vindo do céu, nos alimenta com a água daquela pedra, daquela rocha, que é o Espírito Santo que é derramado no nosso coração, nos alimenta constantemente para que a gente mantenha no deserto afora até a terra prometida. Que o Senhor nos dê essa força, que o Espírito Santo nos ajude a sempre dizermos sim àquilo que é de Deus e não àquilo que é vontade do mundo. Que Nossa Senhora nos proteja, nos guarda, interceda, como ela fez em Caná, interceda por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.